A penhora é importante. A penhora é muito importante porque se o indivíduo opuser embargos num título extrajudicial, existindo penhora, embora não seja requisito, mas existindo a penhora, isso pode atribuir efeito suspensivo à execução. Importante, suspende a execução. Nos títulos judiciais, a penhora é requisito para que se apresente a impugnação ao cumprimento de sentença. Se não tiver penhora, o devedor não pode se manifestar. Então, a penhora não é um ato que tem que ser temido pelo devedor, como muitas vezes a sociedade prega. Ao contrário, a penhora vai fazer com que o devedor possa se manifestar de uma forma mais ampla, que seja atribuído efeito suspensivo àquela execução. Por quê? Porque está garantido o juízo, porque está garantida a execução. Tá bom, ele não tem dinheiro para pagar, mas ele garante a execução com os seus bens. Então, isso também é uma vantagem ao devedor. Também é vantagem ao devedor. Mesmo porque, se ele possuir bens e não indicá-los num processo, o credor poderá, sim, indicá-los, e assim como o juiz, eventualmente, poderá fazer isso. Então, não vale a pena, não convém ao credor, ao devedor, esconder os seus bens, omitir os seus bens. O ideal é que ele apresente esses bens. Ele apresenta esses bens. Isso é o ideal. É aquele contexto que nós vivenciamos muitas vezes no ambiente de fórum, né, de um escritório de advocacia, onde o advogado orienta o seu cliente a fugir do oficial de justiça, orienta o seu cliente a omitir bens. Isso não cabe mais. Não cabe mais. Nós temos vários sistemas de penhora, não é? Que com muita facilidade esses bens são revelados, esses bens aparecem. Isso acaba prejudicando o próprio devedor. Certo? Então, penhora é garantia da execução. Objeto da penhora são bens. São bens móveis, imóveis. O artigo 655 do Código de Processo Civil, ele apresenta lá quais são os bens passíveis de penhora. Quais são os bens passíveis de penhora? Dinheiro. Pode penhorar dinheiro? Claro, o dinheiro pode ser penhorado. O dinheiro pode ser penhorado, sim. Mas dinheiro não é pagamento? Isso não é uma forma de pagamento? Não. Eu posso garantir o juízo com dinheiro. Tem algum problema? Nenhum. Nenhum. Esse dinheiro pode estar numa conta corrente, numa caderneta de poupança, embora existam alguns limites. Esse dinheiro pode estar numa aplicação, não tem problema algum. Pode sim penhorar dinheiro. E bens móveis, pode penhorar? Pode penhorar automóvel, pode joias, não tem problema. Bens que guarnecem a casa, o imóvel, é claro que tem lá algumas exceções, mas os bens que guarnecem a casa poderão ser penhorados. Canetas, tem canetas que têm valor, tá? A parte, por exemplo, não é? Quadros, obras de arte, tudo isso pode ser penhorado. Claro que é muito difícil, nesses casos, muitas vezes, atribuir valor, mas para isso existe a perícia. Para isso existe a perícia. Então, muitas vezes é nomeado um perito que vai avaliar esse bem penhorado para que, olha que interessante isso, para que as partes e o juiz possam saber o valor do bem para verificar se aquele valor é ou não suficiente para a execução. Porque aqui vem outro detalhe importante. O bem penhorado deve ter um valor, no mínimo, igual ao valor da execução. Se o valor do penhorado for inferior ao da execução, o devedor não terá oportunidade de se manifestar no caso de título judicial, não terá efeito suspensivo no caso dos títulos extrajudiciais. Então, o valor do bem penhorado deve ser, no mínimo, o mesmo da execução. Se eu tenho lá um bem penhorado em que eu não consigo avaliar com facilidade, eu preciso de um perito. No entanto, a regra do Código de Processo Civil é a seguinte: quem atribui um valor ao bem penhorado é o oficial de justiça. O oficial de justiça, além de penhorar bens,
ele hoje tem a função também de avaliador, ele hoje tem a função também de avaliar bens. Mas muitas vezes ele não tem condições técnicas de avaliação. Se ele não tiver condições técnicas, aí será necessário então a presença de um perito. Poxa, Mena, mas é difícil, hein? Como é que o oficial de justiça vai... como é que o oficial de justiça vai avaliar um bem? Olha, automóveis, eletrodomésticos, isso é fácil, né? Ele tem tabelas disso. Isso não é problema nenhum. Ele faz a avaliação. Repito, não sendo possível, teremos então o perito. Pode penhorar bem imóvel? Não, sem dúvida, é possível penhorar bem imóvel. É possível penhorar bem imóvel. Um apartamento, uma casa, tá? Tem aquela história que vocês conhecem, da impenhorabilidade do bem de família. Da impenhorabilidade do bem de família. O bem de família pode ser penhorado? Pode, em certos casos, como dívidas envolvendo cotas condominiais, dívidas do próprio bem, fiança locatícia, aí é possível penhorar um bem de família, sem dúvida alguma, tá? Mas a regra é que o bem de família é impenhorável. E por que a regra é essa? Porque a nossa Constituição traz como garantia fundamental o direito à moradia. O direito à moradia. Então, nosso legislador protege a moradia da família. E muitas pessoas me perguntam, é comum essa pergunta, né? Mas e se o indivíduo não é casado, mora sozinho, ele tem direito à proteção ao bem de família? Claro que tem. Tem sim. Ele tem direito à proteção ao bem de família, mesmo que ele resida sozinho. Então não precisa ter uma família. Não, a família no sentido de proteger a moradia. Direito à moradia. E aí, claro, esse bem, salvo naqueles casos que eu coloquei agora há pouco, não será passível de penhora. Não será passível de penhora. Mas imóveis, então, é possível sim a penhora desses bens. Existem outros, é claro, destaco aqui apenas os mais importantes. Agora, disse há pouco que esse bem penhorado, em algum momento, pode se converter em pagamento, não é? Que esse bem penhorado, em algum momento, pode se converter em pagamento. Ele se converte em pagamento. Como que isso é feito? Existem mecanismos de expropriação desses bens. Por que expropriação? Porque nós vamos tirar a propriedade do devedor e passar a um terceiro, a um credor. E só o Estado pode fazer isso. Só o Estado pode expropriar bens. Por isso que toda execução é estatal. Não existe execução privada. Eu dependo do Estado, eu dependo da força do Estado, eu dependo da força de um juiz. E aí o artigo 647 do CPC vai nos apresentar lá os mecanismos de expropriação. O primeiro deles é a adjudicação, que na verdade é a própria regra, é a adjudicação. Na adjudicação, o bem penhorado, não é? Aquele bem que foi penhorado, ficará com o credor. O credor ficará com o bem penhorado. É claro que eventuais diferenças de valor do bem e de execução serão apuradas nos mesmos autos. Mas o credor, na verdade, ele tem preferência acerca daquele bem penhorado. Isso mesmo, preferência. O legislador dá ao credor a preferência. Se ele quiser ficar com o bem, ele pode. O nome disso é adjudicação. Temos também a chamada alienação por iniciativa particular. A chamada alienação por iniciativa particular. O que é isso? O bem penhorado poderá ser alienado a um terceiro. O bem penhorado poderá ser alienado a um terceiro, vendido a um terceiro. Isso não caracteriza a fraude à execução, não é escondido, não é uma alienação em fraude, não, autorizada pelo juiz. E o comprador acaba depositando o valor em juízo. O terceiro, que é um comprador, ele não é parte no processo, acaba depositando o valor em juízo. Tanto que nós temos já em alguns estados hoje a figura do corretor de imóveis judicial. A figura do corretor de imóveis judicial. Figura importante, né? É aquele indivíduo que procura alienar, vender, negociar
bens penhorados.